Olá, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Para o nosso estudo de hoje, nós iremos iniciar lendo a Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Iremos ler do versículo 7 até o versículo de número 12, onde está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nos nossos estudos anteriores, e mais especialmente da semana passada, nós temos enfatizado o fato de que João, entre outras coisas, escreveu para que nós tenhamos certeza da nossa eterna salvação. Como diz o Evangelho, o Senhor Jesus veio para nos salvar, buscar e salvar aquele que estava perdido, segundo as suas palavras em Lucas capítulo 10, ou antes capítulo 19, versículo de número 10. E João escreve o seu Evangelho e a sua primeira carta também com este grande propósito, que nós tenhamos a bendita certeza em nossos corações de que somos filhos de Deus, somos herdeiros da vida eterna por meio de Jesus Cristo. E na semana passada, então, nós destacamos 3 ensinamentos do apóstolo João aqui na sua primeira carta, que são as evidências, segundo ele nos ensina, que uma pessoa pode ter de que ela, de fato, é uma herdeira da salvação eterna. De que, de fato, o Evangelho tem entrado em sua mente, em seu coração, transformado a sua vida. E para usar a linguagem do apóstolo João, essa pessoa nasceu do Espírito, ou foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus. E vimos então, de modo bem resumido, que o apóstolo João então nos fala sobre 3 evidências. Haveria uma quarta, mas eu destaquei 3 evidências que nos são dadas pelo apóstolo. A primeira evidência é que aquela pessoa que teve a sua vida transformada pelo Evangelho, essa mudança começa na sua mente. É uma mudança que se reflete no fato de que essa pessoa, em seu entendimento, reconhece que a doutrina bíblica, mais especialmente a doutrina trazida pelo Senhor Jesus, a respeito dele mesmo e do caminho da nossa eterna salvação, é uma doutrina verdadeira. A pessoa que nasceu de Deus, diz o apóstolo João, é uma pessoa que aceita a revelação de Deus que nos é dada por intermédio de Jesus Cristo. Eu falei de uma quarta evidência, e essa quarta evidência, que eu não destaquei na semana passada, seria o fato de que, quando uma pessoa aceita a verdadeira doutrina de Jesus, ela automaticamente rejeita as falsas doutrinas. Então, essa quarta evidência que eu mencionei, na realidade, seria apenas um aspecto da primeira, que por um lado aceita aquilo que é real, o ensino bíblico a respeito de Jesus, como Filho eterno de Deus, nosso Salvador, e, por outro lado, rejeita as doutrinas dos falsos mestres. A segunda evidência que nós mencionamos, de acordo com o apóstolo João, é que essa pessoa ela não tem somente a mente afetada de tal modo que ela aceite a doutrina que vem de Jesus. Mas quando ela recebe a doutrina de Jesus, o seu coração também é mudado. E essa pessoa deixa de ser uma pessoa egoísta, centrada em si mesma, e passa a viver uma vida de amor para com Deus e para com o seu próximo. E a terceira doutrina que nós mencionamos, ou melhor, a terceira evidência que nós mencionamos, é que quando uma pessoa recebe a doutrina do Evangelho, nela crê,
o seu coração também é transformado, o comportamento dessa pessoa será outro. Para resumir, essa pessoa anda em novidade de vida, anda em santidade de vida, ela tem uma vida na qual ela procura ser uma imitadora do Senhor Jesus Cristo. Mas eu disse na semana passada também que nós voltaríamos a cada uma delas, e hoje então eu gostaria de destacar este segundo aspecto que nós temos mencionado, que a pessoa que tem a certeza da sua eterna salvação é aquela que, entre outras coisas, vai evidenciar a sua transformação espiritual através de uma vida de amor para com o seu próximo, para com o seu semelhante. E é sobre isso que o apóstolo João nos fala neste texto que nós acabamos de ler e que vamos destacar agora. Mais uma vez, para que o nosso estudo não se delongue demais, afinal de contas a gente está no YouTube, né? Assim eu vou praticamente apenas que esboçar alguns ensinamentos da Palavra de Deus para que você possa meditar neles e crescer nessa meditação, na sua comunhão com o Senhor, tá bem? Então eu gostaria hoje de destacar especialmente aquilo que João diz no texto que nós acabamos de ler. Então ele diz assim, eu quero destacar apenas o versículo de número 7 agora, onde ele diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, nós temos aqui um mandamento que nos é dado pelo apóstolo João. Amemos uns aos outros. E ele dá dois grandes motivos pelos quais nós devemos amar uns aos outros. O primeiro é que o amor procede de Deus. Ele diz, amemos uns aos outros, porque o amor é uma coisa que vem de Deus. Logo em seguida, ele fala, no versículo de número 8, ele diz assim, pois Deus é amor. Veja, ele não está dizendo apenas que Deus ama, ele está dizendo que amor é próprio da natureza de Deus. Deus é amor. Se você olhar para a Bíblia como um todo, e especialmente se você olhar para a revelação de Deus que nos é dada em Cristo Jesus, você verá que não há nada que ele não tenha feito nesse mundo. Que não há nada que ele tenha feito que não tenha sido motivado pelo amor. Tudo que Jesus faz é motivado pelo amor, porque Jesus é da natureza de Deus. E Deus é amor pela sua própria natureza. E claro que amor implica em tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito da santidade de Deus. Porque viver em amor é viver em santidade, é viver em bondade, em justiça, dando a cada um segundo a sua necessidade. Viver em amor em nada difere de todos os outros atributos de Deus e muitas vezes, inclusive, a sua ira diante do homem pecador. Tudo que Deus faz é em amor, é da natureza dele. Então, João diz assim, amemos uns aos outros, primeiramente porque o amor procede de Deus. E a segunda razão pela qual ele diz que nós devemos amar uns aos outros é porque todo aquele que ama está com isso evidenciando de que é nascido de Deus e conhece a Deus. Se uma pessoa é nascida de Deus, para usar a linguagem de João, isto é, uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito de Deus, amar será uma característica da sua nova vida de conhecimento do Senhor. Há 3 pontos que eu quero destacar e, mais uma vez, eu preciso enfatizar que eu tenho que ser rápido, então praticamente eu vou assim estar esboçando estes pontos para você. Vou passar as referências bíblicas para você, para que você possa meditar em cada uma delas. A primeira coisa que eu quero destacar é que temos este mandamento da parte de Deus, o mandamento de amar. E neste sentido, o Novo Testamento, especialmente as palavras de Jesus, é que eu quero destacar. O primeiro texto que eu gostaria de destacar em relação a isso, que contém as palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, quando o Senhor Jesus ele nos ensina que amar é o grande mandamento que Deus dá para todos nós. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículos 36
a 40, o Senhor Jesus fala assim. No versículo 36, alguém pergunta para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, o que já temos enfatizado em outras ocasiões, é que se você praticar esses dois grandes mandamentos, de amar ao Senhor e de amar ao seu próximo, com tudo que você é, com tudo que você tem, você automaticamente está cumprindo tudo que a lei e os profetas, isto é, o Antigo Testamento, ensinaram que nós devemos fazer para andar conforme a vontade de Deus. Porque se você amar a Deus, então você não tomará o nome de Deus em vão. Você não fará piadas com o nome dele. Você levará Deus a sério, procurar viver em santidade de vida. Se você amar a Deus, não terá outros deuses diante de quem você vai se dobrar, vai se ajoelhar e vai adorar. Não fará imagens de escultura, porque Deus detesta isso, conforme ele ensina em Êxodo capítulo 20. Você vai ter zelo pelo dia do Senhor. Da mesma forma, se você amar o seu próximo, você não irá cobiçar nada que pertence ao seu próximo. Então você não vai roubar nada do seu próximo, você não vai mentir a respeito dele, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai fazer nada que prejudique a vida do seu próximo. Então, se você amar, diz Jesus, você está cumprindo tudo o que Deus ordena em sua palavra. Você vê como os mandamentos de Deus não são pesados? Em segundo lugar, eu gostaria de destacar um outro texto em que o Senhor Jesus fala sobre a necessidade, ou ordena que nós amemos uns aos outros. Está no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 35. E ele fala assim para os seus discípulos: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então veja, diante de Deus, a evidência que nós podemos ter no nosso coração de que nós somos nascidos de Deus é se nós tivermos amor uns pelos outros, diz o apóstolo João. E aqui, palavras do Senhor Jesus. É dessa maneira como as outras pessoas também vão saber que vocês são meus seguidores, se vocês tiverem amor uns pelos outros. É uma evidência, então, que nós manifestamos também diante dos homens. E a última referência que eu gostaria de destacar das palavras do Senhor Jesus está, mais uma vez, no Evangelho de Mateus. E eu queria ler agora o capítulo de número 5. Essas palavras fazem parte do famoso sermão do nosso Senhor, que foi chamado o Sermão do Monte. E aqui, no capítulo 5, ele ensina para nós, mais uma vez, que o amor é a grande evidência de que nós somos seguidores dele. Está escrito assim, a partir do versículo de número 44, e o versículo 45 apenas eu quero ler com vocês, o 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Veja, mais uma vez, o nosso modelo, conforme o Senhor Jesus nos ensina, é o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, ele diz, ele não abençoa somente quem é bom, ele não dá o sol somente para quem é bom, não manda a chuva somente para quem é justo, mas ele abençoa igualmente a todos. Nós, na realidade, meus irmãos, antes de conhecermos a Jesus, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, nós éramos inimigos de Deus no nosso entendimento. Mas mesmo no nosso estado de inimizade, Deus nos amou e deu seu Filho para ser a propiciação dos nossos pecados. E por causa do seu amor, ele nos converteu a ele. Portanto, quando nós estamos
buscando cumprir este mandamento de amar os nossos inimigos, estamos sendo imitadores do nosso Pai Celestial, que abençoa a todos pela sua maravilhosa graça comum, que nós podemos chamar de amor comum, porque Ele manda o seu sol sobre justos e injustos, e é sobre amor que Jesus está falando aqui nesse contexto. Então, primeiramente, fixemos a nossa atenção neste fato. Deus nos ordena, como filhos dele, que nós somos, a amar, a viver uma vida de amor para com Ele, para com o nosso próximo, para com os da família na fé, mas até para com os nossos inimigos. Segunda coisa que eu gostaria de destacar é o significado disto. O que significa amar? Muitas pessoas têm do amor uma ideia um tanto novelesca, um tanto romantizada. Muitos até confundem amor ou estar amando com estar apaixonado. É verdade que em algumas situações a palavra amar ela é usada tendo este significado, estar apaixonado por alguém. No entanto, na maior parte das vezes não é disso que a Bíblia está falando. Ao contrário, quando a Bíblia fala a respeito de amor, está falando de uma série de atitudes no nosso coração e no nosso comportamento que buscam a promoção da satisfação da necessidade das outras pessoas. É isso no que diz respeito aos relacionamentos humanos. Então eu quero também citar 3 referências, uma de cada apóstolo, uma do apóstolo Paulo, uma do apóstolo Pedro e uma do apóstolo João, que ilustram para nós o que significa amar, segundo o ensinamento da Bíblia Sagrada. Primeiro eu quero ler aquele texto bem conhecido do apóstolo Paulo, quando ele está descrevendo a excelência do amor, a maneira como nós devemos manifestar amor para com os nossos irmãos. Então, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 até o versículo de número 7, quando Paulo descreve o que significa amar. Paulo diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora, eu quero ler, antes de comentar, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, o versículo de número 8, onde ele também está nos ordenando, em nome de Deus, a nos amarmos uns aos outros. E ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E agora, por último, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 18, onde João diz assim, versículo de número... começando do versículo 16 até o versículo 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Estes 3 textos, existem muitos outros na Bíblia, mas eles mostram para nós alguns aspectos do que significa amar. Amar significa tirar os olhos de nós mesmos e olhar para o nosso próximo como alguém a quem nós desejamos ajudar, alguém a quem nós desejamos servir. O apóstolo Paulo nos diz que o amor não busca os seus próprios interesses.
não se exaspera, isto é, não fica irritado à toa. O amor não se ressente do mal. O amor se alegra com a justiça. O amor não tem prazer em ver uma pessoa passando necessidades e não fazer nada. O amor é uma série de atitudes internas que fazem com que nós busquemos o bem do nosso próximo. Nesse sentido, é bem verdade que às vezes amar significa repreender. Às vezes amar significa ficar irado até procurando corrigir a quem está vivendo num caminho errado, como Jesus muitas vezes fazia com os fariseus. Mas é sempre uma atitude na qual nós estamos pensando no bem-estar do nosso próximo. O apóstolo Pedro acrescenta: tenham intenso amor uns pelos outros, porque o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados, é capaz de perdoar, é capaz de ajudar a reerguer, é capaz de abençoar. E o apóstolo João também diz: não amemos de palavra, não apenas com palavra, mas com atitudes. Se a gente vê o nosso próximo necessitando de algo, vamos procurar ajudá-lo. Até o nosso inimigo, como disse o Senhor Jesus. Se o teu inimigo tiver fome, diz Provérbios, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Não está escrito seja apaixonado pelo seu inimigo. Está escrito, você vê ele necessitando, ajude ele a se levantar. Isso é o que significa amar. Agora, queridos, eu quase que ouço vocês falando assim para mim através desse vídeo. Mas, pastor, amar é uma coisa muito difícil. Irmão, eu quero dizer que você tem toda a razão. Eu diria mais, eu acho que amar, conforme a Bíblia nos ensina, não é somente uma coisa difícil. Humanamente falando, é uma coisa impossível. Porque a nossa natureza humana, caída, pecadora, ela não é propensa a obedecer à lei de Deus. Conforme diz Romanos capítulo 8, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ela nunca foi sujeita à lei de Deus e nunca será. Portanto, nós de nós mesmos não somos capazes. Mas você vê que coisa maravilhosa diz o apóstolo João, quando ele está dizendo que nós temos este mandamento de amar? Ele não diz que nós amamos pela nossa própria natureza pecaminosa. Ele diz assim: irmãos, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, pois Deus é amor. Quando o Espírito Santo de Deus nos regenerou, quando ele veio habitar no nosso coração, ele criou em nós, ele deu a nós a capacidade, uma capacidade que nós não tínhamos pela nossa própria natureza. E essa capacidade a respeito da qual estou falando é a capacidade de amar. E assim, então, no nosso dia a dia, estamos desenvolvendo a nossa vida de tal forma que se cumpra em nós o mandamento da lei do Senhor. Ou como diz o profeta Ezequiel e a carta aos Hebreus, Deus, e o profeta Jeremias também, Deus escreve a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Ele nos dá a capacidade de obedecer aos seus mandamentos, que para nós já não são mais agora uma coisa pesada. Eu quero apenas citar uma última referência que nos ensina por que, em terceiro lugar, nós podemos amar. Essa referência, ela, de certo modo, resume tudo o que a Bíblia ensina a respeito dessa capacidade que o Senhor concede a nós. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 5, ele diz assim: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo nos foi dado, ele habita no nosso coração. É o Espírito de amor, o amor de Deus veio morar dentro de nós. E então nós temos sim a capacidade de amar a Deus, de amar os nossos irmãos, de amar aqueles que não são da família da fé, de amar até mesmo os nossos inimigos.
tirando os olhos de nós mesmos e aprendendo a ser amorosos como é amoroso o nosso Pai Celestial. Se você ama, diz o apóstolo João, isso é evidência de que você é nascido de Deus, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Amados, assim como o Espírito Santo nos ordena, assim vivamos no nosso dia a dia. Se ao meditarmos nessas coisas você percebe que de repente tem alguém no seu círculo a quem você não está amando, confesse o seu pecado a Deus. Peça a Deus que o sangue de Jesus te purifique. E diga: Senhor, eu quero ter uma nova atitude. Uma atitude de quem tem o teu Espírito Santo morando no meu coração, no seu coração. Se tem alguém com quem você não conversa, passe a conversar. Se tem alguém que você não perdoa, perdoe. Se tem alguém contra quem você está ressentido, abandone o ressentimento e procure formas positivas de demonstrar amor para com essa pessoa. Ajudando, intercedendo, fortalecendo, encorajando. Peça: Senhor, o que eu posso fazer para evidenciar amor por esta pessoa? E pela fé na palavra de Deus, faça aquilo que Deus orientar você a fazer. E desta forma, você estará evidenciando o fato de que você tem a vida eterna, que você é filho de Deus. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor não somente nos ordena, mas também nos reveste da capacidade de viver uma vida semelhante à tua. O Senhor é amor e nós somos teus filhos. Todo aquele que é nascido de Deus ama, porque tem uma natureza diferente, renovada pelo poder do teu Espírito Santo. Então nós te louvamos, Pai, porque aquilo que o Senhor nos ordena fazer não é algo que está distante de nós, além do nosso alcance. Mas o Senhor não somente ordena e nos dá capacidade também, que vivamos uma vida de amor, de tal modo que o teu nome seja honrado e nós evidenciemos que somos teus filhos. Oramos contando com a graça do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, meu irmão, hoje e para sempre. Amém.